Boa tarde, eu gostaria de falar sobre predadores causadores de pânico. No reino animal, há aqueles que se juntam para atacar suas presas e eles usam uma certa estratégia, inclusive leoas, lobos selvagens, eles armam uma armadilha aí contra os animais que eles pretendem pegar, mas uma das estratégias é causar o pânico nos animais. Você já deve ter visto na televisão aqueles programas que mostram aqueles animais na África, etc. E certamente já viu isso. Hoje é o que nós estamos vendo, lamentavelmente, quantas notícias falsas, mentirosas, e isso está causando talvez mais mortes do que essas mortes que nós vemos hoje por essa pandemia. O povo se assombra aí com o número, mas eu ouvi aí um médico, um esperto na área, dizendo que de janeiro a abril de 2019 morreram 4.600 pessoas com problemas respiratórios aí, pulmão, etc., pneumonia e tal. Ainda não existia esse novo coronavírus. Agora, com o novo coronavírus, em 2020, de janeiro a abril, apenas 4.200 pessoas faleceram. Ora, então com o coronavírus morreram menos pessoas? Seria bom que a imprensa divulgasse o número de pessoas que morrem anualmente por causa do tabagismo, do álcool, acidentes. Só de gente assassinada no Brasil, antes do governo Bolsonaro, era entre 60 a 70 mil pessoas. Então por que não divulga essas coisas? O povo é simples, o povo vê essas notícias na televisão só combatendo, ou seja, só divulgando coisas horríveis. Quantas pessoas já morreram do coração, né? Com problemas cardíacos? Quantas ainda vão morrer? Quantas já se suicidaram? E essas pessoas, os causadores de pânico, que sabem a verdade e não diz, são cúmplices. Veja, o senhor já... Mas alguém pode perguntar, mas não é o que está acontecendo e a gente está divulgando. Só que tem que divulgar também o outro lado. Tem que divulgar notícias boas, certo? E muitas mortes aí por coronavírus são falsas, lamentavelmente, né? Inclusive é bom que a Polícia Federal investigue para ver mesmo quem realmente morreu dessa enfermidade. Então veja o que é que diz aqui a palavra. O Senhor Jesus diz em São Mateus capítulo 7 e a partir do versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Até aqui o versículo 20. Então, é o que nós estamos vendo, lamentavelmente, hoje, árvores más, né, dando maus frutos. Lamentavelmente. Que coisa triste. Né? Que coisa triste essa que estamos vendo hoje. Inclusive, quanto os políticos que estão aproveitando essa oportunidade para roubar
nessa época de pandemia. Esses são os piores predadores de toda a história da humanidade. Não existe uma espécie pior do que esses políticos ruins, que não têm nem coragem de diminuir o seu salário, como fez o presidente do Peru, que ele e seus ministros estão recebendo 50% a menos, e os vices também, ministros, 50% a menos. Aqui no Brasil nem querem aí esses 2 bilhões aí que eles têm aí para propaganda política, né? Eles não querem dar esses 2, ou seja, devolver, porque o dinheiro é do povo, nem reduzir o aumento dos seus salários. Isso é uma vergonha terrível. Que coisa triste. Como pode existir uma qualidade tão ruim como essa? Esses sim são filhos do inferno, filhos da perdição. Se não se arrependerem, é como disse Jesus aqui no versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Então, que coisa triste, causadores de pânico, estão assombrando o povo, quantas pessoas enfermas por causa dessa imprensa infame, essa imprensa diabólica que presta o seu serviço, é usada nas mãos de Satanás para causar pânico, para falar mal do governo. Nunca tivemos um governo tão decente como esse, que até hoje, desde que ele assumiu, não tem uma corrupção no governo dele, né? Uma pessoa limpa, honesta, que quer o bem do Brasil, mas como a imprensa, eu escutei de uma pessoa que falou há poucos dias, a imprensa, assim como outras profissões, né? Ou seja, jornalistas, em uma sala de aula, aí um professor disse para os seus alunos os seus alunos que estavam fazendo jornalismo, ele disse que estava querendo formar militantes para combater o opressor. Ora, mas será que esse é o propósito da notícia? Lamentavelmente, a gente vê isso nas nossas universidades hoje em dia, né? Universidades cujo coração está do lado esquerdo, universidades nécias, que em vez de formar bons profissionais, boas pessoas, etc., não, forma esses militantes infames que querem acabar com as coisas boas, as coisas decentes, levar o Brasil à situação da Venezuela e de outros países, como se o comunismo no mundo tivesse dado certo. Olha os países comunistas aí, o que é que acontece? Lamentavelmente, lamentavelmente. Então, olha Cuba, olha Venezuela, Coreia do Norte, etc. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude, que essa gente ruim se arrependa. Vamos orar por eles, para que eles se convertam. Eu estou falando essas coisas, mas vamos orar por essa gente ruim, essa raça de víbora, né? Como disse João Batista, porque um grupo que rouba o dinheiro que seria destinado aos doentes brasileiros que estão morrendo, essa gente não presta, não vale nada. Essa gente é filha da perdição, filha do inferno mesmo. Ah, meu Deus, que Deus tenha misericórdia e nos ajude dessa raça de víbora. Nos proteja dessa raça de víbora e que a Polícia Federal pegue os corruptos e meta na cadeia. Deus nos abençoe em nome de Jesus.